say when you're sleeping I'm awake? Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Boa noite, irmãos! Estamos reunidos para mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar e exaltar o nome dele, que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Falemos com o Pai. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos na tua casa, mesmo que seja de forma virtual, para juntos, como igreja, prestarmos a Ti este culto de louvor e adoração. Recebe, ó Pai, toda a honra e toda a glória que nós entregamos a Ti nesta noite. Em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Louvemos ao Senhor. Derramemos o nosso coração quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. A cruz de Cristo é o que nos torna diferente, é o que nos faz, é o que nos achega ao Pai. Eu lembro de ter vivido uma experiência com o pastor Laudo, lá de São Paulo, e ele dizia isso, que era a cruz que fazia a diferença entre nós e as demais pessoas. Ele falava muito isso, né, que o crente tem essa mania de se achar melhor, e ele dizia: o que faz a diferença na nossa vida é a graça de Deus e a cruz de Jesus que nos alcançou. Amém? Vamos continuar louvando a Jesus. Galileu. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu
Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Ele é o Deus Emanuel, a estrela da manhã. Vamos cantar mais uma vez. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, ele é a luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus. Amém? Um dos hinos tradicionais que eu mais gosto, ele tem como tema Que Segurança, Sou de Jesus. Em outros cenários a gente também encontra como tema Canta Minha Alma. Ele foi escrito por Fanny Crosby. Fanny Crosby com certeza foi uma das maiores autoras, né, de hinos e poesias da história do cristianismo moderno, digamos assim. E a gente tem muita coisa legal escrita dela, e esse é um desses hinos maravilhosos. E o curioso é que Fanny era cega desde sua infância. Ela foi vítima de um erro médico e desde bem novinha ela ficou cega. Apesar disso, né, ou mesmo tendo uma vida muito difícil por conta da sua deficiência visual, ela escrevia muitas poesias, ela foi uma serva fiel, e esse foi um dos hinos que ela escreveu. E o texto que eu gosto de ler ao cantar esse hino é Romanos 5, a partir do verso 1. A gente vai ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas volta lá o início do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, a partir de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Que segurança! Sou de Jesus. Que segurança! Sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Por isso
Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre, render-lhe sempre, render-lhe sempre ardente louvor. Amém? Render sempre ardente louvor ao Senhor, pois Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Teremos agora o privilégio de ouvir o pastor André Falcão, que trará a reflexão que o Senhor colocou em seu coração para nós essa noite. Fiquem com Deus. No final a gente volta e encerra essa celebração louvando ao Senhor mais uma vez. Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. É com grande alegria que a gente está mais uma vez reunidos no domingo para louvar e engrandecer ao Senhor e ouvir a mensagem que Ele tem para os nossos corações. Essa semana eu vou estar fazendo a primeira de 2 mensagens que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Eu fui convidado para pregar para os jovens no próximo domingo de noite, presencialmente, e o pastor Wellington me desafiou a fazer uma mensagem seriada, né? Trazer uma mensagem onde a gente começasse num domingo e terminasse no domingo no culto dos jovens. Então, eu orei e pedi a Deus para que Deus pudesse me mostrar, e o texto que Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar está no capítulo 3 de Filipenses. Então nós vamos trabalhar um trecho desse capítulo nesse domingo, e no próximo domingo de noite, no culto dos jovens, nós estaremos trabalhando um outro trecho deste capítulo, para que a gente possa ver qual é a mensagem que Deus tem para os nossos corações. O trecho que eu vou estudar com os irmãos nesta noite, ele se encontra no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 17. Nós vamos estar estudando do versículo 17 até o versículo 21. Hoje, especialmente, eu vou estar lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje, mas os irmãos podem estar acompanhando a leitura da palavra nas versões dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por essa noite em que podemos estar juntos nos nossos lares, louvando, adorando o seu nome, colocando os nossos pedidos no seu altar e pedindo para que o Senhor venha a trazer uma mensagem para os nossos corações. Que essa mensagem que o Senhor me trouxe, que edificou meu coração, também possa edificar o coração dos irmãos nessa noite.
e que possa iniciar essa jornada que nós faremos nesses 2 domingos, culminando no culto jovem da semana que vem. Esteja conosco, que essa mensagem venha a abençoar os corações de cada um que a está assistindo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, esse texto ele é muito peculiar, muito duro da parte de Paulo, e porque ele vai mostrar uma verdade que a gente encontra nas nossas igrejas hoje. Nós conseguimos perceber claramente quando a gente possui pessoas dentro da igreja que, na verdade, elas não parecem ser seguidoras do Evangelho de Cristo, mas, na verdade, estão ali por outros motivos. Às vezes para cumprir com uma obrigação religiosa, às vezes para cumprir, para apenas não receber nenhum tipo de reclamação por parte da sua família, apenas para agradar um parente, para agradar um amigo. E a pessoa está ali de corpo presente, mas na verdade ela não teve ainda a sua vida transformada. E infelizmente isso às vezes acontece com pessoas que estão na igreja há anos e anos a fio. E é muito interessante porque não existe posto na igreja que vai isentar uma pessoa de ter esse tipo de problema, de estar na igreja de corpo presente, transparecer ser uma pessoa transformada por Cristo, mas na verdade não ser. Eu tenho um colega de trabalho, um grande colega, me ajudou muito na minha jornada, já foi meu superior, e ele, quando a gente entrou no trabalho, ele contou a experiência de fé dele, e ele disse que ele tinha problemas muito sérios, em casa, porque o pai dele, que era da igreja, agia de uma forma na igreja, mas quando chegava em casa ele agia de uma forma completamente diferente. Ele tinha aquela atitude piedosa, aquela atitude de uma pessoa tranquila dentro da igreja, mas quando ia para casa ele era uma pessoa agressiva, ele era uma pessoa iracunda, era uma pessoa que realmente não era aquela pessoa que estava na igreja. E isso impactou muito a vida daquele rapaz, e infelizmente até hoje ele se ressente por conta disso, porque ele se pergunta: que Deus é esse que ele disse que transformou a vida dele, mas ele agia dessa forma dentro de casa? E infelizmente, muitas vezes, muitas famílias são dilaceradas por causa disso, muitas pessoas levam um péssimo testemunho da vida com Cristo para fora, para as suas casas, para os seus trabalhos, porque verdadeiramente elas não foram transformadas, verdadeiramente elas não conseguiram entender o que é ter uma vida com Cristo, o que é ter uma jornada com Cristo. E a verdade é que a gente encontra isso e a gente vê os problemas se desenrolarem na vida da igreja por conta disso. A gente vê famílias se dilacerarem, a gente vê filhos brigando contra os pais, pais brigando contra os filhos, maridos e esposas vivendo guerras dentro de seus lares, o índice de jovens que abandonam a igreja porque não veem nos seus pais o exemplo de vida que eles dizem que são na igreja é muito grande. E aí eles chegam e falam: não, eu não quero ter essa atitude hipócrita, aonde você chega e você diz que é uma coisa, mas na verdade você é outra. E isso afeta muita gente, isso afeta muito a igreja, e a gente vê famílias sendo destruídas por causa disso, e pessoas tendo problemas no seu trabalho, problemas com amizades, problemas na rua por conta disso, porque vivem uma vida oca, vivem uma vida espiritual vazia de significado. E a verdade é que quando a gente observa o texto e quando a gente lê o capítulo 3 de Filipenses, a gente vai destrinchar ele mais no próximo domingo, a verdade é que Paulo ele vai comparar essa jornada como a tentativa do homem de alcançar um alvo. Paulo ele está utilizando aqui uma metáfora de uma corrida, de um corredor. E aí eu gosto muito de corrida, os irmãos sabem, eu já até apareci aqui na igreja logo depois de fazer corrida, e eu queria estar aqui na igreja, eu saí com a roupa de corrida todo suado e vim para cá assistir o culto ali do lado de fora. Na época não tinha nem a janela, então dava para... Tinha janela, mas não tinha um vidro, então dava para acompanhar do lado de fora. Então assim, eu gosto muito disso. E quando o Paulo ele vai falar sobre essa questão da gente perseguir o alvo, da gente tentar alcançar esse alvo, a verdade é que é muito fácil a gente errar
esse alvo, que o alvo é Cristo. É muito claro isso. Paulo vai falar sobre isso ao transcorrer do capítulo 3. Mas é muito fácil a gente errar o alvo, é muito fácil a gente, na nossa caminhada cristã, na nossa vida, a gente achar que a gente está indo pelo caminho certo, que a gente está indo na direção certa, e a gente simplesmente errar o alvo, a gente errar o caminho e a gente se desviar completamente dele. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, nesse trechinho, do versículo 17 ao versículo 21, ele vai trazer 3 formas pelas quais a gente pode errar o alvo. Existem muitas formas. Mas existem 3 formas em específico que ele vai falar que podem fazer com que a gente se desvie do alvo. E eu quero trabalhar essas 3 formas nessa noite. A primeira forma, como a gente pode se perder e a gente pode se afastar do alvo, é quando a gente se entrega aos prazeres deste mundo. Tá? Quando a gente começa a desejar tanto, a se satisfazer dos prazeres desse mundo, que isso acaba norteando a nossa vida, norteando as nossas decisões, norteando as nossas jornadas. Lá no texto de Filipenses, no versículo 19, ele vai falar que eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eu peço desculpas porque eu estou com um problema sério com óculos, eu não estou conseguindo enxergar direito muitas vezes e a letrinha da Bíblia que eu trouxe é muito pequena. Mas o texto, ele vai dizer que eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Isso é uma palavra muito séria, uma palavra muito impactante para nós, porque ele iguala o desejo de satisfazer os seus prazeres, as suas necessidades carnais como um ídolo. Ele fala que é o Deus dessas pessoas, é o ídolo dessas pessoas. As pessoas substituem o desejo de seguir a Deus pelo desejo de satisfazer os seus próprios prazeres. E isso, para vocês jovens que estão acompanhando essa mensagem e irão acompanhar a mensagem da semana que vem, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque quando você chega lá no ensino médio, quando você chega na faculdade, na universidade, quando você entra no mercado de trabalho, as oportunidades para você se deleitar com os prazeres dessa vida vão ser apresentadas a você de uma forma muito fácil, de uma forma muito ágil. Vai ser colocada para vocês de uma forma que a tentação vai ser muito grande e a coerção para você participar daquilo vai ser muito grande. A gente sabe, a gente entende que quando a gente chega num novo ambiente, a gente quer se enturmar, a gente quer fazer amizades, a gente quer fazer laços de relacionamentos. Isso na faculdade é até mais importante, porque é muito comum você ter que fazer trabalhos de grupo na faculdade, apresentar trabalhos de grupo na faculdade, e você ter aquele círculo de pessoas que vão te ajudar a fazer esses trabalhos é muito bom, acaba sendo muito positivo. Se o professor não sortear os grupos, é muito positivo você já ter as pessoas com quem você confia, que você vai poder estudar com elas. Porém, precisa ter muito cuidado, porque na ansiedade de você fazer esses relacionamentos, de você ter esses relacionamentos, você pode acabar se deixando levar pelos convites que essas pessoas que não têm Cristo no seu coração fazem para você. Então pode ser aquele convite para você ir para a porta do bar, para você tomar aquela cervejinha, pode ser aquele convite para você ir para uma determinada balada, para um determinado show, aonde você vai encontrar diversos tipos de ofertas, desde bebidas alcoólicas mais fortes até drogas psicotrópicas. E eu não estou falando apenas da maconha, eu estou falando de maconha, cocaína, LSD, tudo isso vai ser ofertado para você. E no começo vai ser sempre de graça, porque o camarada quer que você se vicie. E aí aquilo vai ser colocado para você na sua frente, e aí você vai ser coagido a aceitar aquilo, porque se você não aceitar, você vai ser taxado de quadrado, de careta, ou de outros termos mais modernos que a minha idade não me deixam conhecer, mas que certamente vocês conhecem. Então, a verdade é que a coerção do mundo para que você satisfaça os seus prazeres é muito grande. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente entra nesse ciclo, para sair é muito difícil. É muito difícil. Tem pessoas que levam anos e anos desintoxicando os seus corpos
desintoxicando as suas vidas desses vícios que são apresentados a elas. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. É interessante a gente notar que em algumas versões mais antigas, o apóstolo Paulo está falando de pessoas que têm como Deus o ventre ou a barriga. Ele estava fazendo uma referência explícita ao costume que os romanos tinham e que algumas pessoas que eram convertidas, que eram pagãs, haviam se convertido a Cristo, estavam começando a trazer, que era o costume de você participar de grandes banquetes e você chegar, comer até você não aguentar mais, e aí você ia até um quartinho do local, que essas grandes casas, grandes mansões tinham esse quartinho chamado vomitorium, e você ia nesse local e você botava para fora tudo que você havia comido para que você tivesse a oportunidade de comer mais. Ou seja, você está desperdiçando comida. Está causando mal a si mesmo, causando mal ao seu corpo. Tem pessoas que têm problemas sérios com isso por causa de manter a aparência, essa aparência construída pela mídia que as pessoas devem ter e que muitos homens e muitas mulheres investem muito tempo para alcançar. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar explicitamente sobre isso, mas a gente pode sim abrir essa colocação de Paulo para tudo aquilo que traz prazer, porque comer traz prazer. Comer traz prazer. E aí, quando você transforma o ato de comer em um ato que não é um ato de se alimentar, muitas vezes você acaba desviando o seu olhar de Cristo e você se preocupa apenas em você se saciar desse desejo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo fala que isso pode se transformar num Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas vão ansiar por aquilo, elas vão querer aquilo, elas vão buscar aquilo. E aí, quando chegar na hora de escolher o que elas vão fazer, se elas vão para a balada no sábado de noite ou se elas vão vir para a igreja no domingo de manhã, elas vão escolher ir para a balada no sábado de noite. Entre escolher se manter neste mundo ou decidir renunciar isso para ter uma vida com Cristo, uma vida sadia, uma vida sã com Cristo, as pessoas chegam para falar assim, não, mas isso aí é coisa de igreja, isso aí é religião tal, eu quero viver a minha vida. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, precisa ter muito cuidado com essa questão de a gente se entregar aos prazeres desse mundo, porque depois para sair é muito difícil, é viciante, é complicado e depois você pode ter seríssimos problemas para sair. Então é melhor você nem entrar nessa roubada, não se entregar aos prazeres deste mundo. A segunda forma de nós nos perdermos e de nós errarmos o alvo é nós nos orgulharmos das aparências e dos ritos religiosos. No contexto do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai bater muito na questão da circuncisão. Logo no começo do capítulo 3 de Filipenses, ele vai falar sobre como o que para ele era tido como um ganho, que era a circuncisão, o fato de ele ser fariseu, o fato de ele ser um líder religioso, de conhecer a lei, de seguir a lei, hoje ele considerava perda. Por quê? Porque ele não havia conseguido entender antes que o que leva uma pessoa a se aproximar de Deus não é a lei, mas sim a fé. E Hebreus capítulo 13 vai demonstrar isso por meio de elencar os heróis da fé. Ele vai demonstrar isso muito claramente, como que as pessoas elas foram justificadas não porque seguiam a lei, mas porque depositavam a sua fé em Deus e por isso entendiam que a lei era a melhor coisa para elas. O problema é que as pessoas muitas vezes não entendem isso. E aí, muitas vezes, as pessoas elas se orgulham das aparências. Tem gente que bota capa de crente, roupa de crente, se veste de crente, tem um linguajar de crente, mas a vida no seu coração não está transformada por Cristo Jesus. Ela tem toda uma capa de verniz de crente, mas na verdade o seu coração é um coração ímpio. A sua vida, a sua postura, as suas atitudes são atitudes de pessoas ímpias. E aí elas fazem que nem o pai desse rapaz, que é meu colega, ele chega, ele bota aquela capa, aquele verniz para ir para a igreja para parecer uma coisa, mas na frente das outras pessoas ela age de forma completamente diferente. É por isso que a gente vê situações esdrúxulas como pastores que adulteram, pastores que defraudam as igrejas, pastores que dão calote na praça, que não pagam prestações,
Cara, não são poucas as histórias que eu ouço de colegas pastores que chegaram, por exemplo, para comprar alguma coisa financiada, e quando foram fazer a análise de crédito dele, quando perguntaram a profissão dele, ele chegou e falou: eu sou pastor, e a pessoa que estava atendendo chegou para ele e falou assim: poxa, eu não posso colocar pastor aqui, porque senão seu crédito vai ser recusado. Você tem alguma outra profissão que eu possa colocar aqui? Isso é sinal que o nosso nome como pastor está ruim na praça. Nosso nome está queimado na praça. Ser pastor não é mais um sinônimo de ser uma pessoa digna, uma referência de vida, mas na verdade é sinônimo de caloteiro, sinônimo de ladrão. Infelizmente é isso que as pessoas que estão lá fora pensam da gente. Então, isso acontece por quê? Porque muitos pastores botam capa, botam verniz de crente, de pastor, mas na vida, lá fora, não honram o nome de Cristo fazendo a coisa certa. E aí ficam dando vexame e ficam dando vergonha na praça. E assim é com muitos cristãos que estão aqui na igreja, sentados, e que botam a capa de cristão, botam a capa de crente, mas lá fora na praça está com o nome queimado, dentro das suas famílias está com o nome queimado, está com a sua família dilacerada. Por quê? Porque não foram transformados verdadeiramente por Cristo Jesus. Então, quando tem gente que se orgulha disso, se orgulha de parecer mais santo, ou então se orgulha dos ritos religiosos. Tem gente que se orgulha de dizer: poxa, eu li a Bíblia em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Meu amigo, não adianta nada, você pode ter a Bíblia de cor e salteado, se a Bíblia não transformou a sua vida, não adiantou de nada. Tem gente no mundo que sabe muito mais de Bíblia do que nós, e a Bíblia não significa nada para elas, a não ser um livro de regras antigas e antiquadas. Essa que é a verdade. E assim acontece com muita gente na igreja. Ora bem, canta bem, fala bem, conhece a Bíblia, mas não tiveram as suas vidas transformadas por Cristo Jesus. Leram a Bíblia, mas não compreenderam a sua mensagem. Leram a Bíblia, mas não foram transformadas pelas suas linhas, pelas suas letras. O que nós precisamos entender é que nós, como cristãos, precisamos compreender a mensagem e nos deixarmos ser transformados pelo sangue do Cordeiro. Não adianta a gente parecer uma coisa e a gente, na verdade, ser outra. Se a gente se orgulha disso, se a gente se orgulha da nossa aparência, do que nós somos, o que nós aparentamos ser, o risco é de que esse orgulho venha nos desviar do fato de que nós devemos nos deixar transformar por Cristo Jesus. Por fim, a terceira forma de nós nos perdermos, de nós errarmos o alvo, de nós nos perdermos no caminho, é nós termos amor, depositarmos amor e segurança nos bens materiais. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer que não só as pessoas têm orgulho daquilo que deveria ser vergonha para elas, mas pensam somente nas coisas que são deste mundo. Muitas pessoas que estão na igreja depositam a sua segurança naquilo que elas têm e não naquilo que elas são. E por conta disso é que essas pessoas, elas procuram igrejas que vendem para elas uma segurança que elas podem adquirir numa transação espiritual bancária com o sagrado. É basicamente você chegar lá e você dar uma oferta de 1.000 para você receber uma bênção de 10.000. É assim que funciona nessas igrejas por aí. As pessoas que vão nessas igrejas, na verdade, elas estão mais interessadas nas coisas que Deus dá do que nos Deus que dá as nossas coisas. Eles estão mais interessadas naquilo que elas podem receber do que naquilo que elas podem ofertar para Deus, a sua oração, a sua vida, o seu tempo, o seu serviço e os seus recursos. Mas não ofertando numa transação bancária interesseira, onde a pessoa, lá na verdade, ela está pensando no lucro que ela vai ter na transação, mas sim ofertando isso com o interesse de ver a obra de Deus sendo alavancada e a palavra de Deus sendo levada a cada vez mais pessoas na face da terra. Então, quando a gente pensa
nas pessoas que direcionam o seu amor e a sua segurança para as coisas deste mundo, nós estamos pensando naquelas pessoas que investem todo o seu tempo, todos os seus recursos, todas as suas forças, depositam a sua segurança e tudo naquilo que está aqui na terra. E elas se esquecem de lembrar que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós conseguimos suportar. Ele sabe o que é interessante para nós na nossa jornada. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos ater às coisas do alto. O texto bíblico, o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 20, no capítulo 3, versículo 20, nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Então nós depositamos a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa força nesse Cristo Jesus que está nos céus. E é essa alegria que nós depositamos as nossas forças, a alegria de que nós teremos uma vida eterna com Ele, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde só haverá alegria, onde nós seremos saciados, nós estaremos saciados de todas as necessidades que nós temos. Viver com Ele eternamente, tendo a certeza de que Ele estará conosco, cuidando de nós por toda a eternidade. Essa que deve ser a motivação do cristão, isso que deve nortear a vida do cristão. Os bens desta vida, as coisas dessa vida são acessórias, são uma forma de Deus nos dar condições de nós vivermos aonde nós estamos. E nós precisamos entender, compreender que Deus nos dá o sustento para essa vida. Não devemos ficar ansiando as coisas desse mundo. Não quer dizer que a gente não deva procurar crescer na vida. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você não deve depositar todas as suas forças, todas as suas esperanças em você querer ser rico, você querer ser famoso, porque não é isso que deve nortear e mover as nossas vidas, mas sim ter um relacionamento com Cristo e levar a palavra de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. O alerta de Paulo ele é muito claro. Se a gente tirar os olhos do alvo, isso vai ter um preço enorme nas nossas vidas. A melhor forma da gente identificar como está a nossa jornada é vendo o que a gente anseia, o que a gente fala e aonde a gente deposita a nossa segurança. Se Jesus não estiver presente nessas questões, você precisa mudar de rota. Você precisa mudar de rota. Você precisa redirecionar o seu caminho. Precisa apontar a sua vida novamente para o alvo que é Cristo. E no próximo domingo, eu vou estar falando para os irmãos, e mais especificamente direcionado para os jovens, como que a gente pode redirecionar e direcionar a nossa vida e a nossa jornada para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Paz e graça, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Peço desculpas pela tosse, mas estou sem a minha aguinha aqui, eu esqueci de trazer minha aguinha, mas graças a Deus fluiu tudo bem, deu tudo certo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos mais uma vez te agradecer pela mensagem que o Senhor trouxeste nessa noite. Te agradeço pela mensagem que o Senhor me deu e tendo a certeza, Pai, que a gente sempre deve estar alerta para compreender se a gente não está se desviando do alvo que é Cristo Jesus. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor esteja cada dia nos relembrando, nos mostrando, nos direcionando para o caminho certo. Que o Senhor possa estar nos ajudando a perceber quando nós estamos nos desviando do caminho e que o Senhor possa estar mostrando quais são os passos que nós devemos adotar para seguir no caminho certo. Continua conosco nessa semana, abençoa essa semana que se inicia e esteja desde já preparando o coração dos jovens para o culto que acontecerá na semana que vem e a mensagem
que o Senhor tem para nós como igreja e para os jovens da PIB do Grajaú para a próxima semana. Esteja abençoando a tua igreja, abençoa o pastor Wellison, a sua família, toda a liderança da PIB do Grajaú, que o Senhor possa estar aquecendo os seus corações, trazendo novos planos, novas formas da gente levar a tua palavra para este bairro. E que o seu nome seja cada vez mais conhecido aqui, neste bairro, e que mais pessoas possam estar dobrando seus corações para ti. Não para a honra e glória da tua igreja, não para a nossa honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Anderson estará encerrando o culto dessa noite. Paz e graça. Amém. Vamos terminar a celebração agradecendo ao Senhor, reconhecendo que todas as bênçãos que temos recebida vêm do Senhor, provém dele. Vamos louvar ao Senhor. Como agradecer a Jesus? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão, tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Amém? Até domingo. Tenhamos todos uma boa semana. Aliás, até quinta-feira. Ao longo da semana, temos as atividades normais da igreja. Na quinta-feira, nos reunimos para o nosso culto de oração ali na igreja, presencialmente. E no domingo, a nossa EBD e o nosso culto pela manhã. Fiquem na paz. Uma ótima semana.